Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Transmigrado em My Hero Academia, Comércio Multiversal. Parte 4. Capítulo 26. Abri os olhos quando o alarme tocou, meu corpo brilhando em uma aura dourada pois eu tinha acabado de romper para o nível 2 do Reino da Terra. Levantei-me, sentindo meu ki ter aumentado junto com minha força física. A energia de cultivo que eu comprei funcionou como uma maneira de impulsionar meu avanço e torná-lo mais rápido. Eu perdi um encontro por causa disso, e usei um elixir celestial. Ainda assim, seu efeito não se esgotou. Então eu poderia continuar. Depois de vestir meu uniforme escolar, desci para a cozinha, encontrando minha família tomando café da manhã. Decidi juntar-me a eles desta vez. Coma mais, mamãe colocou mais carne no meu prato. Você vai precisar disso. Ah, obrigado, respondi. Você precisa de alguma mesada? Papai perguntou. Eu balancei a cabeça. Depois de entrar na escola de heróis e exibir meu poder no festival esportivo, eu estava recebendo um pouco de tratamento especial. No começo pensei que Mineta ficaria com ciúmes, mas em vez disso, ele me deu a parte dele de carne e falou. Há alguns negócios por aí? Ele perguntou, pensando em suas bolas. Respondendo, eu disse, talvez, desta vez. Desde que eu consegui o jutsu de transformação, eu poderia mudar minha aparência e fazer negócios obscuros com pessoas obscuras e vender diamantes que eram pedras sem valor em mundos de mana e cultivo para obter lucro. Eu não poderia fazer isso com minha identidade legal, já que ela já havia sido usada e eu não queria atrair atenção para mim. Mas eu não poderia viver na pobreza até me tornar um verdadeiro herói. Mineta sorriu, seus olhos lacrimejando. Minhas palavras para ele pareciam como encontrar água para um homem perdido no deserto. Após terminar minha comida, peguei o ônibus escolar, fui para minha sala e sentei-me. Muitos olhos estavam em mim. Midnight entrou. A primeira coisa que ela disse foi, Kenshiro, fique de pé e vire-se para a parede. Tudo o que pude fazer foi perguntar, o que eu fiz agora? Seus olhos azuis me examinaram, e seus lábios fizeram um sorriso maligno. Se atrever a desistir assim depois que eu prometi uma recompensa. Ela disse com um olhar inexpressivo nos olhos. Eu feri o orgulho dela para levar as coisas para o lado pessoal? Se sim, então eu consegui. Dei de ombros, quer dizer, qual é o sentido? Eu não poderia vencê-lo sem cometer falta, é minha perda. Você o virou no ar, quebrou o pulso dele e o consertou quando ele pediu, e agora você está dizendo que desistiu porque não venceria se não fosse pela regra de nocaute? Ela perguntou. Seus olhos penetrantes capturaram minha verdadeira intenção. De alguma forma, isso me fez sentir satisfeito. Você deveria pensar 2 vezes antes de tentar me enganar com um ato sexy. Qual é o sentido? Estávamos apenas nos divertindo. Estiquei os braços e fui para a parede, apoiando-me nela. Olhei para a professora, sorrindo por ter mexido com ela. Meu sorriso confirmou os pensamentos dela. Ela respirou fundo e disse, vamos ser profissionais agora. Ela então escreveu no quadro o número de ofertas que recebemos para o estágio. Nejiri recebeu a maioria. Depois eu, depois Tamaki, e depois outra pessoa. Eu recebi 200 ofertas, enquanto Nejiri recebeu 1000. Nós enviamos as ofertas para suas casas e as informações de contato dos heróis que gostariam de ter vocês como estagiários, Midnight disse. Então ela olhou para mim. Kenshiro, você pode se sentar. Eu esperava mais por uma punição, eu disse sarcasticamente enquanto caminhava para o meu assento e pegava minha cadeira. Fufufu. Ela fechou os olhos. Rindo, ela brincou com seu chicote e respondeu, alguém é danadinho, não é? Mas não fazemos esse tipo de coisa na escola. Algumas risadinhas ecoaram na sala. Segurei minha vontade de aplaudi-la. Ela acabou de me fazer parecer um masoquista implorando por punição. Mas eu não levei para o lado pessoal. Dado quão bem ela parecia, eu não me importaria de tentar. Graças a Deus ninguém nesta sala pode ler minha mente, pensei enquanto fingia franzir a testa. De qualquer forma, sente-se. Ela disse, agora turma, hoje vocês vão escolher o nome de herói de vocês. Lembrem-se, vocês sempre podem mudá-lo depois. E assim, tivemos uma aula para escolher nossos nomes de herói. Eu não gostava muito dos nomes. Apenas quem? Isso também não soava certo, pois me lembrava de, esquece, eu não quero dizer. No final, meu nome de herói ficou como Kenshiro por enquanto. Após o fim da aula, tive um pequeno bate-papo com Nejiri, ela me perguntando para onde eu iria. Acabei dizendo algum lugar distante. Minha intenção era ir para um lugar onde eu pudesse fazer negócios, onde há criminosos com individualidades fortes e dinheiro. Eu examinaria as ofertas do meu estágio e procuraria os locais onde os heróis estavam e se havia algum rumor sobre crime organizado. Eu sei. Alguns podem pensar que eu era mal por fazer negócios com pessoas obscuras. Mas se seguirmos essa lógica, então os heróis também não estavam trabalhando para pessoas inocentes. Quando perguntei a Nejiri sobre onde ela estava planejando passar seu estágio, ela disse que teria que ir com uma heroína forte, de preferência mulher. Então nos demos um beijo de despedida até depois das férias. Prometi a ela que entraria em contato. E então seguimos nossos caminhos separados. Depois de chegar em casa, abri meu e-mail no meu smartphone. A Academia UA já havia me enviado os heróis que me queriam como estagiário. Eu rolei a tela e um deles chamou minha atenção. Sir Nigei. Ele era um antigo parceiro de All Might. Mais importante, há crime organizado circulando em sua cidade, e a polícia mal estava fazendo algo a respeito. Talvez eu pudesse trocar diamantes e joias baratas por um enorme lucro. Pensei, pois eu precisava de uma maneira de trazer dinheiro do sistema para a realidade. Qual é o sentido de treinar o tempo todo e não poder aproveitar a vida por um segundo? Eu sei, eu tenho uma namorada, mas eu não queria passar tempo em encontros em lugares baratos.
Enviei um e-mail para Nigei, dizendo que considerei ir para a agência dele durante as férias. Alguns minutos depois, recebi uma resposta dele, dizendo para eu ir à agência dele amanhã e levar minha equipe comigo. Então comecei a arrumar minhas coisas, cantarolando uma música. Para mim, não parecia um período de treinamento sério, mas como uma viagem de negócios para mim. Capítulo 27. Eu parei em frente a um prédio de 5 andares não tão grande, mas parecia chique. Aparentemente nem todos os heróis ostentam suas propriedades. Olhei para o meu celular, verificando o endereço, certificando-me de que o peguei corretamente. Respirando fundo algumas vezes, entrei. Meu coração batia mais rápido do que o normal. Minha primeira vez sendo um estagiário. Por que eu tenho essa sensação? Eu pensei, sentindo meu estômago desconfortável, já odiando a vida de trabalho. Isso me lembrava da minha vida anterior, onde eu passei muitos anos trabalhando como estagiário, apenas para ganhar experiência. Muitos seniores usariam os estagiários para sobrecarregá-los de trabalho, e os estagiários, como cachorrinhos, obedeceriam. Mas no final, os empregos iriam para quem estivesse destinado a isso. Se eles esperam que você faça mais do que o seu trabalho, não faça. Minha mão cerrou em punho, lembrando que eu não consegui um emprego até que eu silenciosamente pedi demissão e joguei pôquer com o empregador por alguns dias. Eu odeio estágios. Eu pensei enquanto entrava no salão principal, encontrando uma mulher de pele azul, cabelo escuro e curto, e uma figura bonita de 167 centímetros parada ali. Eu olhei para ela por um tempo. O traje dela, afinal, era um pouco indecente, pois consistia em um top azul escuro, que terminava na parte superior do peito, expondo sua pele azul do estômago e a parte de baixo dos seios. Eu tinha que dizer, deve-se amar a indústria de heróis. Eu me pergunto se há pessoas que se masturbam enquanto assistem a clipes de heróis. Eu me perguntei internamente. Ela sorriu e inclinou a cabeça. Oh, é você de novo. Uma voz suave e familiar disse. O outro era um garoto loiro que por acaso era Meryl. Nós viemos para o mesmo lugar, ele olhou para mim, e esticou os lábios com os dedos para um sorriso, que surpresa feliz. Você está aqui? Eu perguntei, fingindo estar surpreso. Não foi surpreendente de forma alguma. No show canônico da minha vida anterior, Meryl viria trabalhar com Sir Night-Eye durante as férias. Se você pensar bem, deveria haver outros colegas de classe meus que deveriam estar aqui. Nejire deveria estar sob a heroína dragão, quanto a Tamaki, seu professor deveria ser algum cara gordo. A mulher azul olhou para minha bagagem antes de dizer, você deve ser Kinshiro, o novo estagiário. Este é Miryu. Acredito que vocês dois sejam familiares. Ele acabou de chegar antes de você, não faz muito tempo. E você é? Eu perguntei a ela. Ela suspirou dizendo, eu sou tão desconhecida assim? Mesmo que eu trabalhe para o ajudante anterior de All Might. Garota das bolhas? Eu perguntei, tentando relembrar o show. Ela sorriu e bateu palmas. Muito inteligentes vocês dois. Sir Night-Eye vai recebê-los em alguns minutos. Eu me virei para Meryl perguntando, como está sua mão? Foi curada por um beijo da vovó da cura, ele disse, referindo-se à equipe de cura da nossa escola. E você, aposto que se meteu em problemas por desistir. Nada disso, eu respondi, coçando o queixo, lembrando de como eu deixei a Midnight brava por ter perdido de propósito. Quer dizer, não é como se houvesse muito dinheiro em jogo para vencer em primeiro lugar. Coçar o queixo não é a resposta de um homem inocente, sorriu Meryl enquanto apontava para mim. Se coçar o queixo fosse algo em um tribunal, aposto que a taxa de criminalidade cairia. Qual é? Eu estou apenas brincando, ele respondeu. A garota das bolhas pegou um telefone, dizendo, sim senhor, vou enviá-lo imediatamente. A garota das bolhas olhou para mim e disse, Sir Night-Eye quer ver vocês dois. Eu dei de ombros e entrei pela porta para um belo escritório. Parado ao lado do escritório estava um homem magro com 2 metros de altura. Ele tinha cabelo verde com algumas mechas amarelas, olhos amarelos por trás dos óculos, vestido com um terno cinza com uma gravata vermelha. Vendo seu traje de herói, eu não pude deixar de respeitá-lo secretamente. Um homem simples que pode fazer um trabalho simples com um traje simples. Olá, Meryl disse, levantando a mão. Você deve ser Kinshiro, e Meryl disse Night-Eye, antes de apontar para Meryl. Você é engraçado, ele então apontou para mim, e você tem o potencial de ser engraçado. Bom Deus não. Eu pisquei 2 vezes. Eu assenti, você não errou meu nome. Ha. Você é engraçado. Meryl disse, ele nos assistiu na TV, ele não pode errar. Eu revirei os olhos. Se não fosse pela minha cultivação que melhora minha clareza mental, eu teria ficado de mau humor por causa do transporte. Meryl teve sorte. Night-Eye ajustou seus óculos. Vocês podem deixar suas bagagens com a garota das bolhas. Por enquanto, vou lhes dar um pequeno teste. Se estiverem cansados, eu entendo. Se você não se importa que eu fique nu, que seja, disse Meryl sorrindo. Você pode usar seu traje de herói, respondeu Night-Eye. Ele é feito do seu cabelo, então você pode usá-lo. Isso mesmo, respondeu Meryl, voltando com sua bagagem. Eu me virei para ele, perguntando educadamente, você pode levar minha bagagem também? Você não vai usar seu traje de herói, ele perguntou. Eu balancei a cabeça. É apenas uma jaqueta de couro normal e calças. Não muito chique, vejo, comentou Night-Eye. É preferível ter um traje icônico, para que as pessoas possam reconhecê-lo. Eu olhei para ele, dizendo, isso é irônico, vindo de você. Night-Eye sorriu levemente, e ele respondeu, bem, eu sou mais sobre liderança prática e orientação. Comparado com a impressão que Night-Eye dava no anime, ele estava agindo muito mais legal. Seria porque eu não era Midoriya e não ganhei o One for All? Bem, eu não me importei. Agora, vocês têm 20 movimentos. Tentem me atacar sem causar danos. Eu posso usar minha individualidade? Eu perguntei.
não ousando subestimá-lo. Afinal, ele podia desviar dos movimentos de Midoriya facilmente com sua previsão. Você não podia esperar dominá-lo apenas com a velocidade. Afinal, quando se trata de artes marciais, ter a capacidade de pré-reagir era muito diferente de pós-reagir. O primeiro permitiria que você desviasse de uma bala, mas o último não. Claro, eu poderia vencer se o encontrasse no canto e usasse algum jutsu, rede de raios, para derrubá-lo. Isso me lembra. Eu deveria pressionar alguém do mundo de One Piece para me vender conhecimento sobre como treinar o Haki. Mas esses caras mal aparecem no mercado e a demanda por eles é muito alta que eu tenho que ficar alerta 24/7. Um anel apareceu em seu olho. Sir Night Eye sorriu. Você melhorou desde a época do torneio. Apenas não destrua meu escritório. Eu respirei fundo e avancei em Night Eye, socando diretamente em seu rosto. Este último perfeitamente deu um passo para o lado no momento em que eu queria agir, ficando atrás de mim em um instante, estendendo a mão para me dar um tapinha no ombro. Eu não parei e dei outro passo rápido, colocando meus pés na parede. Eu sabia que se eu não tocasse meu oponente, eu não deveria parar e deixá-lo me tocar. Você sabe o que eu acho estúpido em alguns shows? Quando o vilão ou o herói desaparece da velocidade pura, e em vez de continuar se movendo, eles mostram seu espanto e apenas movem a cabeça. Virando a cabeça, eu observei Night Eye, o homem que podia ver o futuro, ainda parado ali. Eu pulei e aterrissei na frente dele antes de caminhar lentamente em sua direção. Eu lhe dei um jab rápido que nocautearia qualquer um, mas ele podia facilmente virar a cabeça e escapar. Eu baixei minha mão rapidamente, dando um tapinha em seu ombro. Hehehe. Um sorriso largo apareceu no meu rosto enquanto eu movia o ombro dele e dava um passo para trás, mudando minha postura, tentando derrubá-lo e prendê-lo pelo ombro. Night Eye não resistiu e foi derrubado. Pensei que o tinha pego, mas ele cambalhotou no ar algumas vezes antes de aterrissar em seus pés. Suas habilidades em artes marciais não são de todo ruins. Onde você as aprendeu? Perguntou Night Eye, ajustando seus óculos novamente. Você ainda não viu que é de todo ruim. Ficando um pouco animado, eu deixei minha aura escapar, cobrindo meu corpo inteiro, liberando pressão que fez o relógio se afastar, ativando meu Sharingan. Com isso, mesmo que ele pudesse ver o futuro, eu poderia prever suas reações e mudar minhas ações de acordo para derrubá-lo. Eu então soquei nele. O cara mais alto pulou no ar, segurando-se no teto. Antes que eu pudesse pular junto com ele, ele disse: "O teste era para você me tocar. Você já passou. Acabou." Minha aura se acalmou, e meus olhos ficaram preto-púrpura novamente. Eu não vou mentir. Fiquei um pouco desapontado por não testar meu Sharingan contra o olho dele que podia ver o futuro. Uma reação perfeita contra a pré-reação. Você tem potencial para se tornar um herói. Mas você tem uma falha principal, ele disse ao aterrissar em seus pés. Qual é? Eu perguntei. Talvez eu devesse comprar algum conhecimento de artes marciais. Você está apressando demais. Você poderia ter me pegado no início se você se aproximasse lentamente. Eu inclinei a cabeça sem entender. Night Eye disse: "Levante a mão." Eu abri minha palma e disse: "O que você quer?" "Eu vou socar nela e tente não deixar", ele disse. Isso era fácil. Embora ele pudesse ver o futuro, eu era mais rápido. Ele a princípio me deu um soco rápido, e eu facilmente afastei minha mão. "Você conseguiu. Que tal este?" ele disse, me dando um soco lento. Eu fiquei um pouco confuso no início. Vendo aquele punho se aproximando da minha palma, eu rapidamente a afastei. Mas ele seguiu minha palma e seu punho aterrissou. "Veja, às vezes, você não precisa estar com pressa", ele disse, puxando o punho de volta. "Agora fique no canto." Enquanto ele dizia isso, Meryl entrou com um grande sorriso no rosto. Ele estava usando um traje de herói de uma camisa branca justa que tinha 1 milhão no peito, calças azuis e um boné vermelho. "Para que é 1 milhão?" perguntou Night Eye. "É o meu sonho. Eu não quero ser famoso ou ter dinheiro. Salvar 1 milhão de pessoas será suficiente para mim." Meryl declarou seu sonho com um sorriso largo. "Eu vejo." Night Eye sorriu. "Esse é realmente um objetivo muito bom." Sorrindo, Meryl respondeu: "Obrigado." Ele então olhou para mim, dizendo: "Então vocês fizeram o teste ou eu devo esperar minha vez?" "Não, já é a sua vez", disse Night Eye, convidando Meryl para um toque. Eu agora podia ter um vislumbre de por que Meryl acabou se transformando em um herói muito forte antes da graduação. Não são apenas seus potenciais, mas treinar com Night Eye, que era muito rápido e podia prever o futuro, resultaria nisso. Meryl ficou de pé de frente para Night Eye, sem perguntar se ele podia quebrar a mobília. Afinal, ele podia passar pelas coisas. Meryl atacou quando Night Eye o convidou. O punho do primeiro passou perto do último. Antes que Meryl pudesse se tornar intocável, Night Eye lhe deu um leve golpe no queixo. Meryl não aceitou isso bem e continuou tentando. Night Eye já estava atrás dele. Meryl olhou para a esquerda e para a direita por ele. Night Eye não atacou ou algo assim, já que Meryl não havia se materializado. Inteligente, eu admiti. Se eu pudesse implantar a individualidade de Meryl em mim, isso seria incrível. Mas novamente eu não precisava disso. Eu tinha mana, chakra, ki magia agora. Para treinar magia, eu só precisava comprar conhecimento e praticar feitiços. Eu havia praticado os feitiços básicos nos outros dias, soltando fogo da minha mão e levantando coisas à distância. No entanto, isso não era apenas drenagem de mana, mas também drenagem mental. Mas o que eu notei, quanto mais resistência mental você tinha, mais forte a magia você poderia usar. Mas essa era uma conversa para outra hora. Agora, eu curti o show. Um homem que podia ver o futuro contra uma pessoa intocável. Meryl afundou no chão, e Night Eye sorriu. Meryl apareceu da parede, pulando atrás de Night Eye, tentando prendê-lo. Night Eye torceu seu corpo, enviando Meryl voando em direção à parede. Eu me movi rapidamente e o peguei antes que algo ruim pudesse acontecer. "Obrigado", disse Meryl.
Tanto faz, vai e pegue-o, eu respondi enquanto o empurrava para seus pés. Ter passado a maior parte do meu tempo treinando no meu quarto me privou de entretenimento. Ver Meryl e Night Eye lutando era como assistir a um show de luta livre. Agora, eu podia entender por que as pessoas amavam os festivais esportivos na academia UA. Você passou, disse Night Eye enquanto Meryl parava. O loiro estava respirando pesadamente. Mas ele sorriu. Night Eye então disse, peguem seus trajes de heróis. Temos uma patrulha para participar. Como você soube? Perguntou Meryl enquanto virava a cabeça. Ninguém tinha nos dito ainda, ou dito a Night Eye ainda. A porta foi aberta, a bela assistente azul entrando. Ela disse, Sir Night Eye, a polícia está pedindo que o senhor vá ao quarto endereço para ajudar com uma situação de reféns. Estou a caminho, Night Eye disse. Parecia que era hora de eu pegar meu traje de herói também. Hora de ganhar alguma experiência de vida real. Capítulo 28. Eu estava no carro esporte de Sir Nigel. Ele estava se movendo rapidamente, cercado por carros de polícia. Situação de reféns, não é a pior de todas, pensei comigo mesmo. E ele está nos levando com ele. Espera aí. O poder dele permite que ele veja o futuro de alguém de um ponto de vista em terceira pessoa, e ele precisa de algum tempo para recarregá-lo. Então, para ver o futuro, ele precisa de mim ou do Meryl. Dada a expressão dele, ele não viu meu futuro distante. Quer dizer, se tivesse visto, ele teria dito algo. Meu futuro não é tão brilhante assim, afinal. Virei o olho e olhei para Meryl para ver seu rosto. Ele ainda tinha aquele sorriso, mas havia uma gota de suor escorrendo lentamente pela bochecha dele. Então, até ele estava nervoso pela primeira vez. Logo chegamos em frente a uma loja, os carros da polícia cercando o prédio com os policiais segurando suas armas e mirando para a frente. Mas ninguém se atreveu a fazer um movimento precipitado. Na entrada da loja, caminhava um homem grande de 3 metros de altura com a cabeça de uma formiga. Sua pele parecia ser feita de alguma matéria resistente. Um humano mutante ou uma formiga mutante com inteligência, talvez capaz de levantar 50 vezes o seu peso ou mais, dependendo se a individualidade foi treinada. Além disso, pele de formiga coberta por uma camada óssea. Se você pensar bem, as criaturas mais fortes não eram as maiores, não eram os dinossauros, mas sim os insetos, já que o poder deles é inumerável comparado ao seu tamanho. Se um elefante gigante tivesse o tamanho de uma aranha, então seria o inseto mais fraco e o mais lento. Nós fazemos isso do jeito fácil ou do jeito difícil, disse o homem-formiga humanoide. Você me dá uma saída, dinheiro, um barco para a fronteira. Em troca, você recebe seus reféns. Quanto mais tempo você levar pensando, mais pessoas morrerão. Eu só tenho 10 restantes. 10 restantes. Isso não significava que ele já havia matado alguns. O policial se aproximou de Nigel e disse, 1 hora atrás havia 12. Nigel arregalou os olhos com as sobrancelhas franzidas. Ele colocou a mão no meu ombro, dizendo, não faça nada. Espere, ele viu o futuro e me viu fazendo algo? Nesse caso, eu me pergunto o que me levou a fazer isso. Também poderia ser um protocolo normal para novos estagiários não interferirem em situações sérias. Podemos negociar isso, disse Nigel, levantando a mão. O homem-formiga olhou para o pulso. Parece que está prestes a dar 13 horas em ponto. Um homem tem que cumprir a palavra. Pouco depois de parecer pensar sobre isso, o homem-formiga entrou na loja e agarrou uma mulher pelo cabelo. Ele então a levantou com uma mão, a outra mão pronta para perfurar seu pescoço. Eu odiava cenas gore. Eu era um humano, com um cérebro humano que queria me proteger da dor. Uma das formas de dor era a dor percebida. Eu sabia que minha consciência me incomodaria de alguma forma, e era doloroso assistir a mulher ser morta sem poder fazer nada. Nigel foi o primeiro a se mover enquanto corria. Ativei meu Sharingan, o dedo brilhando em amarelo enquanto a luz do sol era puxada, e apontei o dedo para frente. Um feixe amarelo do tamanho de um dedo saiu da minha mão. O que eu mirei não foi o vilão, mas o cabelo da mulher por onde o vilão a segurava. Eu tenho que dizer, ela me odiaria no futuro por um motivo. O feixe perfurou o cabelo dela, queimaduras se espalharam, dando-lhe um corte de cabelo frontal careca. O feixe não parou por aí. Ele atingiu a carapaça do homem-formiga, criando uma explosão em seu ombro, uma enorme rachadura com sangue se espalhando. Ele aguentou isso, pensei enquanto arregalava os olhos. Talvez eu devesse despejar mais que... Espere, desnecessário. Nigel apareceu na frente do enorme humanoide, levantando a mulher e a jogando em nossa direção. Eu pulei no ar e a peguei, antes de a colocar no chão. O homem-formiga franziu seus olhos de inseto e socou em direção a Nigel, que com um movimento de arte marcial, virou o vilão de costas. O vilão, não parecendo ter sofrido dano com isso, se levantou um carro de polícia facilmente e rugiu. Os policiais atiraram nele de todas as direções. Abri a mão, minha mana se transformando em fogo enquanto envolvia minha mão, antes de se transformar em uma bola de fogo que atingiu o formiga no olho. Que parte do não fazer nada você não entendeu? Disse Nigel, sorrindo. Ele se abaixou e chutou o vilão na perna, virando junto com o carro. Então, com um soco rápido, Nigel enviou o homem-formiga voando para atingir uma parede. Nigel então se levantou e brincou com os selos na mão. Espera aí. A habilidade dele não era ver o futuro? Eu pensei, por que ele é tão forte? Quando o vilão caiu, um policial jogou uma rede elétrica nele, eletrocutando-o até a inconsciência. Eles então o prenderam. Meryl apareceu rolando do outro lado do prédio, guiando os reféns. Aparentemente, ele tinha se esgueirado para ajudá-los quando estávamos conversando com o vilão. Nigel olhou para mim com uma carranca séria. Eu cocei o queixo e evitei o contato visual. Não é que eu quisesse fazer isso. Apenas foi doloroso demais assistir, e eu tive que fazer algo. Por que você se moveu? Ele perguntou. Eu não sabia o que você queria dizer com isso? Eu respondi. Com licença. Eu quero dizer, por não se mover, você quis dizer não sair do meu lugar, não mover um músculo. Se for o último, então eu acabaria morto, já que, sabe, não se mover significa não respirar.
Não respirar significa sem vida. E tecnicamente eu não me movi do meu lugar, eu disse. A expressão séria de Nigei foi substituída por uma risada de escárnio. Ele respirou fundo e disse, eu quis dizer ficar no seu lugar. Eu deveria ter dito algo sobre não usar ataques de aura. Nigei virou a cabeça para a mulher cujo cabelo estava queimado. Bom trabalho por salvá-la. Mas da próxima vez, trabalhe de acordo com o herói responsável com quem você está. Eu assenti e disse, você sabia que eu faria isso mesmo quando me pediu para não fazer nada? Meryl ficou atrás de mim e olhou para Nigei. Nigei disse, agora, voltem para a agência e descansem. A garota das bolhas levará vocês para onde vocês estarão descansando. Câmbio, capitão. Meryl disse. Eu assenti. Em seguida voltamos para a agência. Nigei nos deixou com sua assistente enquanto ele lidava com alguns papéis com a polícia. Eu gostaria de poder ficar com ele para poder ver quanto dinheiro ele ganhava. Mas isso não importava agora porque eu estava prestes a ganhar dinheiro. A garota das bolhas nos levou em seu carro para uma mansão e nos deu as chaves para nosso quarto. Então ela nos pediu para descansar, pois os dias restantes teriam mais patrulhas noturnas. Mais um dia se passou. Quando estava garantido que meu efeito de 24 horas com Nigei havia terminado, decidi seguir com o plano. Após o dia, voltamos para dormir em nossa residência. Quando estava sozinho, vesti meu pijama, criei um clone das sombras e o deixei dormir no meu lugar. Em seguida, usei o jutsu de transformação, mudei minha aparência e saí. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 29. Era noite e eu estava do lado de fora, com a aparência de Dom Toretto. Eu precisava assumir uma aparência que se encaixasse em fazer acordos clandestino, e não conseguia pensar em uma melhor. Enquanto isso, gastei um monte de dinheiro comprando joias que as pessoas vendiam por troco de bolso. A única coisa com valor era ouro no sistema, e essa é a única coisa que eu não conseguia comprar. Mas ainda assim, com minhas moedas de ouro, eu poderia trazê-las para a realidade e vendê-las. Só não é tão lucrativo quanto vender aquelas pedras preciosas. A menos 1000 moedas, eu comprei um monte de coisas, mas fez meu armazenamento ficar cheio. Por sorte, eu pude fazer um upgrade. Armazenamento foi atualizado, menos 20.000 moedas. Agora, meu armazenamento tinha o espaço de um galpão. Eu poderia conduzir negócios agora. Enquanto caminhava pela rua, eu me perguntava onde poderia encontrar esses caras. Sem escolha então. Abri o sistema novamente e fui para o nível 3 do mundo, procurando por um certo feitiço. Muito em breve, encontrei alguém oferecendo para venda, um feitiço de visão de calor, um feitiço de primeiro círculo. Eu comprei por 3.000 moedas. Parado ao lado de um prédio abandonado com alguns carros ao redor, abri a mão. Minha mana assumiu a forma de símbolos mágicos e foi para meus olhos. O feitiço levou algum tempo, já que eu era um mago novato com pouca prática. As cores mudaram do normal para vermelho e laranja. Eu podia ver dentro daquele prédio um grupo de pessoas segurando bastões, cercando alguém de joelhos. Um homem estava falando com um homem que estava de joelhos e pisou em sua cabeça antes de acender um cigarro. Eu sabia que não deveria interferir, mas decidi fazê-lo de qualquer maneira. Eu precisava de algumas informações sobre o mundo clandestino, e ninguém era melhor do que mafiosos. Olhando para o topo do prédio, dei um grande salto, encontrando-me no topo. A habilidade de salto celestial certamente foi útil. Quando pousei no telhado, um grupo de caras vestidos com roupas de yakuza estava cercando um pobre homem que estava prestes a mijar nas calças. Eles viraram a cabeça e olharam para mim. Quem é você? Alguém perguntou, apontando o bastão em minha direção, cerrando os dentes e me dando um olhar que dizia que ele me chutaria a bunda se eu o irritasse. Oi, estou aqui para pedir informações. Eu disse, levantando a mão e sorrindo. Os caras cerraram os dentes como se estivessem ofendidos. Eles pareciam bandidos, e eu fui honesto em perguntar-lhes informações. Mata ele, disse o que estava na liderança, batendo a mão na cabeça do bastão. Os outros me cercaram, segurando seus porretes. Assim que lhes dei uma olhada, percebi que esses caras não eram comuns. Eles eram treinados, e os bastões em suas mãos eram mais pesados do que 100 quilos, mas eles podiam levantá-los facilmente. Eu deveria ter feito cosplay de Jackie Chan. Não é tarde demais, no entanto. Uma pequena carranca preencheu meu rosto enquanto eu pensava em qual habilidade eu deveria exibir. Aura. Night Eye descobriria imediatamente se algum desses caras fosse preso. O mesmo para o feixe de raio de sol. É isso. Pura arte marcial ninja. Olhei para a primeira fila de caras. Abrindo a mão na minha frente e controlando meu chi, apontei a mão para a frente. Uma palma gigante com um tamanho de 3 metros me deixou, e atingiu uma fileira de caras, empurrando-os para o ar. Eu podia ver que eles sangravam. Puta merda. Eu não esperava que essa técnica ficasse tão forte depois que meu cultivo avançou, mesmo eu tendo me contido. A primeira fila de gangsters caiu em direções aleatórias. Alguns caíram no chão, alguns no telhado de outros prédios. Mas eu tinha certeza de que a maior parte do dano que sofreram foi da técnica da palma. Que individualidade é essa? Perguntou o que estava na liderança. 2 homens me cercaram e me atingiram com os bastões. Meus músculos ficaram tensos e os bastões entortaram. Apesar de meu corpo não ter sido ferido, senti um pouco de dor. Esses filhos da puta usavam bastões metálicos. Eu pulei e abri as pernas, dando-lhes chutes no rosto, enviando-os a voar a alguns metros de distância. Quer descobrir? Perguntei enquanto me movia a uma velocidade cegante, aparecendo na frente da máfia, derrubando-os de joelhos, deixando apenas o líder da gangue e a pessoa que teve seu traseiro chutado. Depois de pensar, eu me perguntei por que este homem estava sendo cercado pelos gangsters.
Ele pode ter feito um acordo obscuro, e é por isso que ele não podia pedir ajuda à polícia. Ele pode ser um inimigo para eles. Então é melhor ficar de lado. Na verdade, o líder da gangue soltou o bastão levantando a mão e disse: eu conheço a cidade muito bem. O que você está procurando? Eu envolvi meu braço em torno dele e o agarrei ao meu peito, intimidando-o enquanto sufocava. Estou procurando uma arena clandestina ou um centro de comércio. Eu vejo, você é novo. Você deveria ver o distrito da luz vermelha mais próximo ou procurar os pontos pretos da família X aqui. Eles são bem conhecidos. Se você for para o norte, você ouvirá música metálica alta, ele disse. Agora é justo que você me deixe. Justo? Como é justo que todos os seus homens levaram uma surra e você não? Além disso, o que este cara fez? Perguntei, apontando para o homem, pensando se eu deveria libertá-lo. Ele abusou minha filha, ele respondeu com uma expressão entre raiva, nojo e tristeza. De repente, senti culpa por interromper uma justiça pessoal. Eu me curvei a ele e disse: eu sinceramente peço desculpas. Ele colocou a mão atrás da cabeça, dizendo: sou eu quem devo pedir desculpas. Nós atacamos você primeiro. Eu pensei que você estava com ele. Mas eu te surpreendi primeiro. Mas não deveríamos ter sido tão rudes. Sem ressentimentos. Deixe-me consertar seus homens primeiro. Eu respondi, antes de pular alto no ar, sentindo um pouco de constrangimento. Eu procurei os homens que caíram do alto primeiro. Eu não podia acreditar que faria isso. Mas usei minha poção de cura neles antes que o caso deles pudesse se agravar e eles morressem. Antes que pudessem se levantar, eu parti, indo na direção do norte. Assim que parei, encontrei-me em frente a um enorme prédio, carros chiques parando na frente dele. Um grupo de mulheres atraentes estava parado ao lado. Loiras morenas, baixas, altas, médias, humanas, parecidas com humanas, não humanas. Respirei fundo algumas vezes, meu peito apertando e meu coração batendo mais rápido. Havia uma força invisível que me dizia para escolher uma garota de lá e passar a noite com ela. Porque parece que eu entrei em um site hentai. Pensei enquanto ativava meu feitiço de visão térmica, aquelas garotas se tornando apenas imagens vermelhas. Capítulo 30. Eu ignorei as garotas, especialmente a fofa com orelhas de coelho, e entrei no prédio. O guarda-costas me deu uma olhada e não me impediu. Pela minha aparência, parecia que eu pertencia a lugares como este. Aquela garota coelho era fofa, mas Nejir é mais fofa. Pensei, antes de seguir para o elevador. Eu entrei. Duas garotas atrás de mim estavam se beijando, e eu as ignorei. O submundo. Pensei, enquanto o elevador parava, e eu entrei em um salão muito grande. Uma música alta estava tocando. As pessoas cercavam uma grande jaula onde dois caras estavam se esmurrando, usando suas peculiaridades ilegalmente. Encontrei um sofá vazio. Vendo que ninguém estava sentado ali, eu me acomodei. Ao meu lado havia uma garrafa de álcool. Eu a ignorei e olhei para frente. As pessoas tinham alguns bilhetes nas mãos que agitavam enquanto gritavam para a jaula. Por ser um cultivador, eu podia ver o conteúdo dos bilhetes claramente. Havia números. O número do bilhete, a aposta, o dinheiro e as probabilidades. Apostas. Pensei, observando como os lutadores brigavam. Um era um homem grande com músculos salientes. O outro era um homem pequeno que tinha orelhas e um rabo de rato. O homem enorme socou, e o cara-rato escorregou facilmente entre suas pernas. O cara-rato pulou e chutou o rosto do homem enorme, não causando nada além de um pequeno dano e irritando o cara maior. Você deveria ter ido para o maxilar, eu murmurei, suspirando pesadamente enquanto o cara grande pulava sobre o rato, que mal conseguiu correr para o canto da jaula. E agora ele estava sendo encurralado. Deste ângulo, o tamanho venceria a agilidade. Uma mulher bêbada de cabelo castanho parou na minha frente, bloqueando minha visão com sua bunda grande exposta. Eu tentei mover minha cabeça para o outro lado para assistir à luta. Eu estava aqui para tirar vantagem dos gangsters, não para ser tirado vantagem por uma prostituta. Mas, meu Deus, devo admitir, subestimei o nível de dificuldade de ignorá-las. A dama bêbada dançando abaixou os quadris até a altura da minha virilha e começou a dançar. Eu não vou mentir, eu tive uma grande ereção. Alguém me salve, por favor, eu pensei. Eu não queria que minha primeira carga de virgindade fosse desperdiçada em uma dança de colo e tentei me afastar. Como se tivesse ouvido minha oração, um homem com pele de tubarão, uma expressão zangada, agarrou a garota pelo braço e a empurrou para longe. Ele então olhou com raiva para mim, dizendo: você está dando em cima da minha garota. Eu franzi a sobrancelha, confuso para caramba. Se há um tipo de cara que eu mais odeio, seria este. Eles fingem ser extremamente ciumentos, deixam suas garotas fazerem o que querem e depois culpam o cara para quem suas garotas se atiraram. Ela estava dando em cima de mim. Eu respondi com um sorriso presunçoso. Se você não a impedisse, ela estaria me fazendo um sexo oral. Você quer morrer? Ele perguntou, me agarrando pela gola, meu rosto no dele. Se você não retirar sua mão, um de nós encontrará Deus hoje. Eu respondi sem recuar. Eu pude notar um tremor em sua mão. Hein? Ele estava apenas se fazendo de durão, afinal. Muito barulho por nada. Ele sorriu de lado e disse: ei, ei, você sabe quem eu sou? Você é um filho bastardo meu que eu deveria saber, eu respondi, lembrando que eu tinha a aparência de um homem de meia idade. Essa declaração tinha algum peso. Vamos para a jaula, seu idiota. O vencedor ganha um sexo oral, disse a garota que provocou essa briga. Se havia alguém que merecia levar um chute na bunda, seria essa garota. Quer saber, dane-se. Eu me virei para ela e a soquei no rosto até ela ficar inconsciente. Que ela aprenda a lição. O cara arregalou os olhos antes de apontar a cabeça para a jaula. Não tendo nada melhor para fazer, caminhei até a jaula. Uma nova luta iniciada. Nosso tubarãozinho contra um cara aleatório que deu um tapa na garota dele, disse o DJ que estava tocando música. Façam suas apostas. Pode ser dinheiro fácil. Eu entrei na jaula no canto. Você pode ser novo, mas tem permissão para usar sua peculiaridade.
Tubarãozinho disse, parado no canto de frente para mim e trotando. A água foi coletada do ar e dançava ao redor dele em ondas. Um exibido. Eu tinha um pressentimento de que o tempo com aquela garota era apenas um pretexto. Isso não mudou o fato de que meu sangue ferveu um pouco, e que ele era mais uma pessoa que não assumiria responsabilidade. Eu teci uma série de selos de mão do jutsu que comprei, antes de apontar meus dedos para a frente. Dos meus dedos, alguns raios voaram, criando uma rede de raios. Nosso tubarãozinho começou a zumbir antes de cair inconsciente. As pessoas nas laterais, aquelas que haviam apostado, levantaram os braços felizes, enquanto algumas destruíam seus bilhetes. Afinal, uma pessoa desconhecida contra uma celebridade clandestino conhecida na jaula tinha menos chances. Eu saí da jaula, algumas mãos tentando tocar meus músculos enquanto aplausos enchiam meus ouvidos. Um homem apareceu no meu caminho. Ele era bastante alto, tinha cabelo preto e usava uma máscara de corvo com um terno preto. Uma aparência yakuza clássica se você não contar a máscara. Você parece ter uma habilidade interessante para disparar raios. Quer lutar? Ele perguntou. Kai, eu o reconheci. Eu balancei a cabeça. Não há como eu arriscar lutar contra um homem de um toque. Eu não sou um lutador, eu disse. Ele olhou para Tubarãozinho, que estava sendo levantado por alguém. No entanto, você derrotou um dos nossos melhores. O que você é então? Um comerciante. Eu respondi. Drogas? Ele perguntou. Eu encontrei uma chance de vender minhas coisas para a Yakuza. Joias, diamantes, rubis e esmeraldas. Eu disse, declarando os itens mais baratos no comércio dimensional. Então um ladrão, ele disse. Eu balancei a cabeça, não. Eu tenho demais para ser ignorado se for roubo. Qual é o seu trabalho? Eu comércio. Minha peculiaridade é subespaço dimensional. Isso me ajudou a fazer negócios clandestino através das fronteiras. E eu estou querendo vender minhas coisas por um bom tempo aqui? Espaço dimensional? Ele inclinou a cabeça zombando. Você está me tomando por burro? Você acabou de disparar raios. Eu poderia armazenar raios, fogo, terra e ataques de água também, eu respondi, antes de abrir minhas mãos. Uma peça de diamante apareceu na minha mão. Era bem grande. Kai a examinou. Você pode armazenar humanos? Apenas seres não vivos, eu respondi. A música está muito alta. Kai colocou o dedo no ouvido, e ele disse, vamos conversar ali. Capítulo 31. Eu estava atualmente em uma grande sala branca que tinha móveis caros. Olhei para as pinturas na parede, pensando que elas tinham um preço muito alto. Então, é isso que eles chamam de sala VIP, comentei. Então, você é um vendedor com uma individualidade dimensional? Perguntou Kai. Embora estivesse usando uma máscara, seu tom mostrava que ele estava interessado na minha suposta individualidade. Eu assenti. Eu estava aqui para fazer negócios, um acordo de uma só vez. Essa é uma individualidade bastante rara e interessante. Nunca ouvi falar dela. Mas você descobre algo novo todos os dias. Ele perguntou. Qual é o seu nome? Dom, eu respondi. Dom, eu sou Kai. Você parece estrangeiro, mas seu japonês é impecável. Você sabe sobre mim? Um chefe Yakuza, eu presumo, respondi, cruzando uma perna sobre a outra. Eu queria parecer confortável com esse tipo de negociação. A última coisa que eu queria era parecer um amador. O que eu era. Isso está correto. Kai respondeu. Eu não vou enrolar. Você quer trabalhar para mim? Sinto muito se pareço rude. Mas eu sou o que você chama de freelancer, e não gosto de ser ligado a ninguém. Que pena, Kai respondeu com um longo suspiro. Pelo menos podemos contratá-lo para fazer trabalhos, certo? Se você tiver um bom preço, por que não? Eu respondi. Não se preocupe, podemos sempre discutir isso. Ele respondeu, sorrindo por dentro. Embora seus olhos estivessem fixos em mim como um falcão, ele parecia satisfeito. Como se eu não pudesse perceber que ele podia modificar pessoas, ou que ele tinha alguém com uma voz hipnótica em sua gangue. Além disso, espero que você não se importe de eu examinar suas coisas, ele disse. Eu podia saber o que ele queria. Peguei um diamante, uma joia que os cultivadores podiam fazer pressionando carvão em suas mãos ou atirando chamas quentes em algum lugar. Nos mundos de Wuxia havia muitas dessas coisas, e elas tinham milhões de anos. Aqui está uma amostra, eu disse, acenando com a mão, fazendo com que um diamante e um rubi aparecessem do nada. Eu os joguei para ele. Você tem um número de telefone? Perguntou Kai enquanto os pegava. Não, mas eu tenho um e-mail para negócios, eu respondi. Era verdade. Antes de vir para cá, eu sabia que precisaria de alguma forma de conduzir negócios. Comprar um telefone novo não parecia adequado, e poderia levantar suspeitas com Nejire. Então, acabei criando um e-mail. Além disso, eu não tinha dinheiro suficiente para comprar um telefone novo. Eu vejo, Kai respondeu, pegando no bolso e me dando um cartão de visita. Então eu dei meu e-mail. Ele prometeu me contatar assim que terminasse de avaliar minhas coisas. Quando ele perguntou quanto eu poderia fornecer, eu disse metade da parte do armazém se eu deixasse o país e voltasse. Quando ele perguntou quanto eu tinha agora, eu disse que lhe diria mais tarde. Então saí do ponto preto. Assim que saí, fui para um esconderijo, transformei-me em outro humano, antes de voltar para minha residência na casa de Nigei. O clone das sombras abriu a janela para mim. Meu Deus, que dia de merda, murmurei para o meu clone das sombras, que desapareceu em uma nuvem de fumaça. Eu tomei o lugar dele deitando na cama. Comecei a pensar nas garotas gostosas que tinha visto no distrito da luz vermelha, ou naquela mulher que me deu uma dança de colo. Eu não aguentei. Peguei uma toalha de papel e me aliviei. Como eu me aliviei? Essa não era uma pergunta que eu gostaria de responder. Depois que terminei, sentimentos de arrependimento me dominaram. Coloquei o cotovelo na cabeça e pensei nas coisas estúpidas que estou fazendo. Estou perdendo meu tempo na academia U. Tentando fazer uma carreira em vez de treinar. Mas, a longo prazo, a academia U. Me oferece um impulso na carreira, um caminho suave para ganhar milhões, se não bilhões de dólares. E um bom lugar que poderia me levar a roubar amostras de DNA. E esses dólares poderiam ser transformados em moedas que eu poderia usar como recursos.
Além disso, eu poderia deixar a academia assim que obtivesse minha licença de herói. Não havia necessidade de passar 3 anos aqui quando eu poderia conseguir minha licença mais cedo se enviasse um pedido no meu segundo ano. Levantei a mão e olhei para ela, pensando em como apenas me aliviar foi revelador sobre as escolhas que eu deveria fazer. Eu sou um cultivador. Eu não preciso de tanto sono quanto os outros. Em algum estágio, eu não precisarei fazer cocô, ou até mesmo envelhecer, murmurei enquanto me sentava de pernas cruzadas. Uma garrafa de vinho apareceu na minha mão, que por acaso era um item para fortalecer meu corpo, e uma pedra espiritual apareceu na minha outra mão. Então fechei os olhos e absorvi toda a energia e a transformei em mim. Eu tirarei uma soneca durante o dia, mas à noite eu vou me esforçar e fazer negócios. Eu estava com 2 xícaras grandes de espresso na mão enquanto entrava na agência de Nigei Komeril. Eu estava tomando repetidamente, tentando manter meus olhos bem abertos. Alguém não teve uma boa noite de sono, disse Garota das Bolhas. Qual é o problema, Kenshiro-san? É difícil pegar no sono quando eu mudo minha cama. Eu te entendo, isso acontece comigo também, ela respondeu. Você deveria ter trazido alguma melatonina com você. Eu vejo como isso funcionaria. Obrigado, eu sorri para ela. Por favor, não mencione. Considere-me sua irmã mais velha, ela disse. Ela era muito legal, apesar de estar aqui por um dia. Pensando que eu ficaria mais tempo, eu não me importei. Talvez seja a velha técnica que as empresas usam. Somos uma família aqui. Nunca tive uma, mas vou tentar, eu respondi. E quanto a mim, perguntou Meril, apontando com o polegar para si mesmo. Você pode dizer isso também, ela respondeu, e Meril assentiu feliz. Mas não confunda isso com babá. Eu e Meril rimos. Enfim, ela disse, vamos patrulhar. Tudo bem, eu disse, estralando os dedos. As próximas horas, passei meu tempo fazendo uma patrulha normal pela cidade com Garota das Bolhas e Meril. A cidade estava pacífica a esta hora do dia. A maioria dos criminosos, presumi, estava dormindo a esta hora. Havia uma razão pela qual os heróis tinham algo chamado turnos noturnos. Enfim, nada de grave aconteceu, a não ser um ladrão roubando a bolsa de uma senhora idosa. Mas Meril o parou facilmente. Quando cheguei de volta à agência, encontramos Nigei, que nos disse bom trabalho, e então, ele nos levou para uma academia, dizendo para treinarmos nossos músculos e habilidades. Eu apreciei o tempo, e assumi uma pose meditativa. O que você está fazendo? Perguntou Nigei. Minha individualidade é sobre manipulação de energia, eu respondi, não se surpreenda se você me vir voando um dia. Haha, ele riu respondendo. Então, o que vem a seguir? Romper as algemas da realidade e se tornar imortal. Eu fiz um bico, como se tivesse espremido um limão suculento na minha língua. Nigei não tinha ideia de que estava certo. Mas esse nível exigiria que eu agisse como uma erva espiritual por décadas, se não por um século ou mais. Mas era alcançável. Depois de terminar meu treinamento, senti que estava na metade do caminho para o nível 3 do Reino da Terra, um bom progresso. Minha mana também aumentou por causa do aumento da minha força física, que funcionou como uma fundação. Levantei-me, fui pegar uma garrafa de água e verifiquei meu segundo e-mail. Havia um e-mail de Kai. O nosso avaliador disse que suas coisas são reais e puras. Quando você está livre para o negócio? Eu sorri, sentindo o cheiro de dinheiro no meu bolso. Hoje à noite, depois que o cronograma noturno do herói terminar, ele então me enviou por e-mail o endereço de sua mansão. Capítulo 32. Com o coração batendo desconfortavelmente, caminhei até a vila da Yakuza. Eu estava lá para fazer negócios. Enviar um clone das sombras não era uma opção, já que eles não podiam acessar o armazenamento. É melhor não ser pego, eu pensei, antes de olhar para meu reflexo no carro. Não havia como eu ser pego se o jutsu de transformação ainda estivesse em vigor. Ainda assim, eu deveria ter comprado uma máscara de troca de rosto como medida de segurança. Eu parei em frente ao portão. Um homem vestido de preto se aproximou e me cumprimentou. Você deve ser Dom, ele perguntou. Eu assenti. Por favor, entre. O jovem mestre está esperando por você. Ele se curvou ligeiramente e gesticulou com a mão para que eu entrasse. Ok, eu respondi e entrei. Observando a grandiosidade da vila, me perguntei sobre seu custo. Guardas estavam por toda parte, todos vestidos de preto, envolvidos em várias atividades como fumar, jogar e até cantar. Eles pareciam desfrutar imensamente da companhia um do outro. Ao entrar em uma sala grande, vi Kai sentado com uma perna sobre a outra. Virando a cabeça, notei um homem velho com cabelo despenteado sentado ao lado de Kai. Dom, este é meu avaliador. Ele verificará se seus itens são genuínos, Kai disse. Quanto você pode pagar? Eu perguntei. Vamos ver. Cerca de 1,5 milhão de dólares. Você pode trazer itens que valham esse valor? Ele respondeu, inclinando-se para a frente. Eu abri minha mão, produzindo diamantes e rubis no valor de 1.000 moedas do meu armazenamento e os colocando na minha frente. Considerando o desconto, eu os adquiri por 800. Os olhos do avaliador se arregalaram. O choque deles não era sobre minha habilidade, mas sobre a riqueza exposta diante de seus olhos. Você tem uma conta bancária? Kai perguntou. Eu espero ser pago em dinheiro. Como declarei no meu e-mail, eu respondi. O avaliador se adiantou e começou a examinar meus itens. Eu esperava que você dissesse isso, ele disse, coçando o cabelo. Então ele acenou com a mão, e um homem careca entrou segurando uma bolsa que ele abriu na minha frente. Meus olhos brilharam com a visão do dinheiro, mas eu fingi não ser afetado. Você pode contar, Kai sugeriu, gesticulando com a mão. Não precisa, eu respondi. Você confia em mim? Ele perguntou, parecendo divertido. Eu confio que se você quiser mais negócios, você não recorrerá a tais táticas, eu respondi. Você certamente sabe o que está fazendo, ele disse, suspirando. Tem certeza de que não quer trabalhar para mim? Eu poderia usar um homem com suas habilidades.
Como eu disse, eu prefiro não estar ligado a nenhum grupo. Tanto faz, ele disse, levantando-se e caminhando em minha direção, estendendo a mão para um aperto de mão. Quando olhei para a mão dele, notei que não estava enluvada. Meu coração acelerou ainda mais. Ele estava tentando me modificar de alguma forma para trabalhar para ele? Ele deve pensar que sou novo na cidade e desconheço sua individualidade. Se não fossem pelas memórias da minha vida anterior, eu teria sido facilmente enganado. No entanto, sem essas memórias, eu não teria me encontrado nesta situação. Eu olhei para ele com olhos frios e coloquei óculos escuros para esconder o Sharingan que eu acabará de ativar. O que você está pensando? Eu perguntei. Qual é o problema? Com medo de um pequeno aperto de mão, ele provocou. Sem luvas, do famoso overall? Eu rebati, tentando algo que nunca havia feito antes. Como Kai estava fazendo contato visual, eu canalizei meu chakra para meus olhos, tentando perscrutar sua mente. Ele não estava guardado, então não deveria ter sido difícil. No entanto, eu nunca havia tentado usar Genjutsu antes. Ele levantou uma sobrancelha, divertido. Se eu quisesse você morto ou algo assim, eu poderia ter feito isso há muito tempo. Eu apenas esqueci minhas luvas, ele explicou. Olhando para os olhos dele, os meus começaram a doer. Tudo o que eu podia fazer era pensar em colocá-lo em Genjutsu, esperando que meus olhos fizessem o resto subconscientemente. Eu descobri que parte da minha consciência havia sido transferida, e me encontrei em um espaço escuro cercado por imagens. Era como se eu estivesse vendo pelos olhos de Kai em uma dessas imagens. Mostre-me seu plano, eu ordenei. Kai estendeu a mão, e eu ordenei ao meu eu ilusionário que a apertasse. Como eu te disse, eu não planejava te matar, Kai disse, enquanto o outro caía de joelhos. Eu só preciso ter certeza de que você não é um policial disfarçado e saber sua fonte. Kai acabará de forçar Dom a ficar de joelhos e simulou quebrar suas pernas, induzindo dor inimaginável. Eu permiti que ele visse isso. Então, eu estou dentro do cérebro dele, capaz de sujeitá-lo a qualquer genjutsu que eu desejar, até mesmo colocá-lo para dormir com meus pensamentos. No entanto, minha cabeça dói se ele resistir, eu pensei. Eu decidi manter a ilusão um pouco mais. Eu trabalho como mercenário e sou pago em ouro, mas eu compro joias, já que são menores e mais fáceis de armazenar, meu eu ilusionário disse, encarando Kai. Eu te infligi uma doença incurável. Se você quiser a cura, trabalhe para mim. Eu não posso deixar alguém do seu calibre ir, ele disse, sorrindo. Claramente, se este homem desejasse algo, ele não pararia por nada para obtê-lo. Vamos tentar isso. Imersá-lo em um vídeo de Baby Shark em loop, eu pensei, transferindo minhas ideias para ondas que se infiltraram na mente de Kai, prendendo sua consciência. Que diabos, Kai murmurou, olhando em volta confuso. Eu saí da mente dele, retornando ao meu corpo. Kai olhou fixamente para o espaço. Eu não poderia matá-lo agora, pois isso alertaria outros, ou mesmo tentar matá-lo ou acordaria da ilusão. Além disso, matá-lo apenas o libertaria da dor. A verdadeira vingança exigia que ele sentisse dor e arrependimento. Eu me virei para dois homens que estavam presentes e os nocautei com um golpe em seus pescoços. Eu recuperei 3 bolas super pegajosas do meu armazenamento, cobertas em um saco que se dissolveria com água. Devido às modificações de Orochimaru, poderíamos ter cores diferentes. Eu escolhi amarelo. Eu as coloquei no chão e derramei água nelas. Então, manobrei Kai para uma posição comprometedora, prendendo sua cabeça a uma bola. Amarrei as mãos dele em uma posição invertida para que ele não pudesse tocar em nada e coloquei os pés dele ao lado de sua cabeça, grudando-os em outra bola. Eu devo acordá-lo do Genjutsu, eu ponderei, olhando para Kai. Então pisei em suas bolas. Alguém da minha força era a última pessoa que ele iria querer pisando em seus testículos. Os olhos de Kai se arregalaram, veias vermelhas o cercando. Antes que ele pudesse entender a situação, eu usei o jutsu de cintilação corporal para escapar, disparando com velocidade incrível. Assim que eu estava sozinho e ninguém estava por perto. Eu usei o jutsu de transformação para mudar minha aparência para a de um yakuza casual que eu havia visto antes com os guardas. Capítulo 33. Após me encontrar em um corredor aleatório na mansão de Kai, eu caminhei casualmente enquanto fingia ser um de seus guardas. Então, é isso que significa ser um ninja. Por sorte, eu tenho conhecimento de furtividade e coisas do tipo. Eu pensei enquanto caminhava. Chega de coisas de ninja. Eu precisava sair daqui o mais rápido possível, e eu precisava de coisas mágicas. Lançando um feitiço de visão de calor, olhei através das paredes em busca dos guardas. Mas logo tropecei em uma visão secreta. Uma garota em uma jaula estava abraçando seu fantoche. Ela parecia estar cercada por pessoas que estavam conduzindo pesquisas neste momento. Elas estavam segurando tablets e escrevendo coisas. Foi o que presumi, dado o movimento delas. Devo deixar essa garota ir embora? Talvez seja o melhor. Depois de alguns anos, Midoriya e Meryl a salvariam, certo? Pensei enquanto meus passos paravam. Alguns anos, sendo torturada. Suspirei, começando a odiar a mim mesmo. 2 anos é demais, então foda-se o cânone. Pensei enquanto caminhava em direção a um portão de aço. Havia uma senha que eu precisava digitar antes de entrar. A senha era simples, magia. Eu poderia fazer isso com coisas pequenas. Além disso, se eu pegasse o cabelo dela, cara, sabe, ela pode reverter as pessoas até a não existência. O DNA dela valeria mais do que o overall. Além disso, há conhecimento de clonagem sendo vendido no nível de mundo 3 e tal. Tanto faz. Eu concentrei minha mana na fechadura e a forcei a abrir. Então eu entrei, com as mãos no bolso. Um homem com aparência de cientista olhou para mim. Eu assenti para ele, e ele fez o mesmo antes de segurar um papel e escrever. Enfim, eu caminhei entre os velhos assustadores, pensando se deveria chamar a polícia para eles. Eu poderia gravar o lugar e publicar online. No entanto, o vídeo seria rastreado até mim.
Sabe, os programadores se certificaram de que todo dispositivo deixa uma certa impressão digital no código. Hoje em dia, é fácil decodificar o vídeo e saber de onde foi carregado, quando foi gravado, qual é o nome do dispositivo e muitas coisas. Portanto, não era sensato. Eu me apoiei na parede e abri o sistema. Eu preciso de um pergaminho de invisibilidade. Eu digitei. Alguns minutos depois, alguém me ofereceu por 5 mil. Eu negociei o preço com ele por 5 minutos, baixando para 3,5 mil. E assim consegui um pergaminho que podia ser usado uma vez. Continuei caminhando, logo encontrando uma menininha de cabelo branco, olhos vermelhos, um chifre na testa, sentada e segurando um fantoche. Ela tinha cerca de 4 anos e parecia tão fofa. Em torno de seus braços e pernas, havia muitas marcas de agulha. Pobre criança. Kai certamente era um lixo por forçar uma garota nesta idade a ser sua cobaia. Foda-se o cânone. Eu lido com Kai assim que as férias terminarem. Eu tenho moedas suficientes para conseguir isso e dinheiro. Enfim, me aproximei da menininha. Eu ativei meu Sharingan e caminhei em direção a ela. Ela levantou a cabeça e olhou para mim. Vendo que eu olhei para ela por um longo tempo, ela sorriu. Seus olhos são vermelhos como os meus, ela disse. Era uma maravilha que ela conseguisse sorrir apesar da dor em que estava. Eu ativei meu Genjutsu, entrando no espaço mental dela com a intenção de fazê-la dormir. Meu chakra liberou um sinal que fez o cérebro dela agir da maneira que eu queria, e ela caiu inconsciente. Eu segurei meu olho, sentindo um pouco de dor. Mas então usar o Sharingan não era indolor. E seus olhos ficam coçando. E seu cérebro receberia muita informação graças à capacidade de registrar o menor movimento. Enfim, levantei a garota de cabelo branco e a coloquei nas minhas costas. Um homem com uma barriga grande, bigode grosso e cabelo bagunçado correu em minha direção. Ele gritou. O que você está fazendo? Abaixe a cobaia. Ainda precisamos de mais sangue. Cobaia, você diz. Eu me virei e olhei para ele. Eu já mencionei que eu odiava abusadores de crianças antes? Não? Enfim, sem perder tempo, eu soquei o homem no rosto, enviando-o voando para a parede. Eu tinha certeza de que ele teria um derrame cerebral, e pela primeira vez, eu não queria ajudar alguém que eu acabei de derrubar. Olhando para a parede perto de mim, fui até ela e a soquei, criando um buraco do tamanho de um ser humano por onde passei. Eu então peguei o talismã de invisibilidade do meu armazenamento, tornando a mim e a menininha invisíveis. Em seguida, comecei a correr com uma velocidade incrível. Os guardas e muitas pessoas com individualidades que ninguém conhecia estavam correndo para o laboratório. Eu, por outro lado, não saí primeiro. Fui para a sala onde encontrei Kai. Ele estava naquela pose engraçada que eu o havia deixado, e ele estava furioso. Eu sei qual é a melhor vingança. Kai olhou para mim, segurando Eri no meu ombro. Ele estava muito confuso, e ele não era de se culpar, pois eu estava com a aparência de um dos homens dele através do jutsu de transformação. Eu acenei minha mão na frente dos braços dele, cobrindo-os com relâmpagos, controlando o meu poder o suficiente para não causar danos à cabeça dele ou ao chão. Foi perturbador ver aquilo acontecer com ele. Mas depois de ver que eles tinham uma menininha como porquinho de testes no laboratório, abusando dela, eu não podia permitir que tal pessoa escapasse ilesa. Kai gritou. O que diabos você fez? Isto eu disse, antes de pisar nas mãos decepadas, esmagando-as. Em seguida, coloquei minha mão no cabelo dele, puxando alguns fios. Eu os armazenei no sistema e depois saí, usando meu movimento de pés que dobrou minha velocidade, me transformando em um borrão. Assim que eu estava do lado de fora e longe da mansão da Yakuza, desfiz meu jutsu de transformação e fiquei invisível junto com a garota de cabelo branco, cujo nome eu esqueci. Agora que ela estava livre, eu pensei sobre o que eu deveria fazer. Onde eu deveria levá-la? Colocá-la na frente de uma igreja? Isso não funcionaria. Kai era um Yakuza, e todo criminoso por perto pode saber que ela era propriedade dele. Levá-la para a polícia? E se houvesse um policial corrupto? Eu duvidava que pudesse haver luta clandestina e crime organizado nesta cidade sem alguns policiais e políticos corruptos. Eu vou levá-la para o Nigei, e eu o deixarei lidar com ela. Mas como eu poderia abordá-lo sem expor o fato de que eu estava fazendo coisas ilegais? Um clone das sombras transformado parece ser uma boa resposta, já que eles não têm futuro. Capítulo 34. Night Eye estava ficando até tarde em seu escritório. Era agora ou nunca. Eu havia criado um clone das sombras, entreguei-lhe a garota de cabelo branco e pedi-lhe para entregá-la a Night Eye usando o jutsu de transformação. Então voltei sorrateiramente para minha residência, deitando na minha cama. Meryl estava dormindo, roncando e murmurando sobre como ele salvaria pessoas. Eu ri e fechei os olhos, pensando no futuro. Com a individualidade de retroceder dela e a individualidade de overall de Kai, eu ganharia muito dinheiro. Seria melhor se eu encontrasse uma maneira de obter a habilidade deles ou clonar a individualidade deles de alguma forma e vendê-la em vez disso. Eu pensei. Não era totalmente impossível. Eu estava atualmente no nível 3 no sistema. Os mundos que eram classificados como reino de segundo nível não eram apenas mundos de magia. A tecnologia desses mundos era mais avançada do que meu mundo atual. Em vez de eletricidade, eles usam magia. Abri o sistema, sentindo-me um pouco curioso sobre isso. Já que eu era um mago no primeiro círculo, eu não queria apressar este nível sem dominar a mana e as coisas wuxia. Olhando através dos chats do nível 3 do sistema, encontrei alguém vendendo um dispositivo interessante. Capacete mágico de realidade virtual V1.0.2. Insere você em mundos mágicos com mana infinita onde você pode treinar seus feitiços e habilidades. As mudanças não se aplicam ao seu corpo real, mas as memórias musculares são transferidas. O fluxo do tempo é 5 vezes mais rápido. Pode substituir o sono. É mais capacete mágico de realidade virtual, menos 10.000 moedas. Se a descrição fosse verdadeira, então aquele mundo era avançado o suficiente para alcançar o que eu queria. No entanto, nem todos queriam vender todo o seu conhecimento.
Segurei um dispositivo, que por acaso era uma máscara de dormir preta de aparência normal. Não parecia nada avançado. Coloquei-a no meu rosto. A vista na minha frente mudou. Seus atributos foram carregados, disse uma voz mecânica que soou no meu ouvido. Eu estava em um sonho muito realista, em pé em uma terra branca com uma tela na minha frente. Tinha parâmetros e parâmetros de inibidores de dor. Escolha uma localização? Havia uma opção de localização, então acabei escolhendo um vulcão. Escolha monstros para lutar contra. Pode criar um a partir de memórias ou imaginação. Havia fotos de goblins, orbes e muitos outros. Eu coloquei minha mão em um goblin. A vista de repente mudou para a de um lugar natural, cheio de árvores. Comecei a andar por aí. Eu não acreditava que estava no meu quarto, já que estava caminhando em um chão realista. Coloquei minha mão na árvore, sentindo a textura nos mínimos detalhes. Porque eu tive a impressão de que mundos de magia são menos avançados do que mundos elétricos. Um monstro verde apareceu atrás da árvore, segurando uma espada na mão. Eu sorri. Encontrei uma boa maneira de praticar meu feitiço mágico, minhas artes marciais e tudo sem me ferir. A maioria diria que é inútil, já que eu não treinaria meus músculos. Mas o músculo mais importante em qualquer luta era o cérebro. Enquanto eu estava imerso no meu mundo mágico de realidade virtual, meu clone das sombras, que havia assumido uma aparência diferente, estava na frente da porta de Nighteye, segurando a garotinha nas costas. O clone das sombras bateu. Sem esperar por uma resposta, ele entrou, encontrando Nighteye sentada em frente ao seu laptop. Esta garota foi abusada pela Yakuza overall. Eles pegam uma amostra de sangue com frequência. Ela tem 4 anos. Você é um herói licenciado, então ela é seu problema agora, disse meu clone das sombras enquanto a colocava na mesa. Nighteye olhou para o clone das sombras, piscando o máximo de vezes possível. O que diabos? Nighteye murmurou. Você tem mais a dizer. Ele então olhou para a garota de cabelo branco. Por que você não se senta primeiro? Sem chance, disse o clone. Ele então deixou Eri, saiu do escritório e fechou a porta antes de desaparecer. O chakra do clone voltou para mim, e eu tive uma visão do que aconteceu. Enquanto eu recuperava minhas memórias, eu estava pulando entre árvores virtuais, desviando de flechas. Eu estendi minha mão para frente, invocando uma tela que fez tudo pausar. No final da tela, havia uma opção de logout. Quando a pressionei, a escuridão tomou conta da minha visão. Coloquei minhas mãos nos meus olhos, e pude sentir a máscara de dormir. Eu a empurrei para cima. Puxa vida, eu disse enquanto me sentava, perguntando quanto tempo havia passado. Para mim, mais de 6 horas haviam passado, e eu não me sentia nem um pouco privado de sono. Olhei para meus punhos, cerrando-os, sentindo a memória muscular já instalada neles. Meu telefone tocou. Era Nighteye ligando. Eu atendi. Ei, sensei, você sabe que horas são? Venha para o meu escritório, precisamos conversar. A essa hora, perguntei. Meu coração disparou. Ele viu meu futuro até hoje para saber o que eu fiz? Ouvi dizer que você tem um irmão mais novo. Eu imaginei que você pode ser bom com crianças, disse Nighteye. Então ele deve ter tido a impressão errada. Isso era bom. Crianças. Perguntei. Qual é o problema? Seu amigo deixou uma garota com você. Eu estava fingindo ignorância. Não é exatamente um amigo. Alguém deixou uma criança que estava sendo tratada como cobaia de laboratório. Ele disse, eu preciso de alguém que possa cuidar dela, até eu terminar algum acordo. Ela te contou isso? Perguntei, sentindo um pouco de alívio por não ter sido pego. Eu estava questionando minhas escolhas de vida. Eu não vou lidar com gangues nunca mais. Eu vi um pouco do futuro dela. Na época, ela contaria essa história. Mas como ela é jovem, ela esqueceria de qualquer maneira. Apenas venha ao meu escritório. Além disso, o Meryl está acordado. Não. Deixe-o dormir, ele disse. Eu sinto o cheiro de favoritismo. Eu respondi, sentindo-me bastante ofendido. Ele não disse nada e desligou. Respirei fundo algumas vezes, colocando a mão no meu peito, meu coração bombeando sangue como nunca. O risco que eu tinha corrido foi tranquilo. Agora estou alguns milhões de dólares mais rico como dinheiro de bolso, e ninguém descobriu o que eu fiz com Eri. Além disso, eu tenho amostras de DNA de Eri, overall, e se possível, eu tentaria roubar algumas de Nighteye. Eu me levantei, vesti minhas roupas e saí. Pegando um táxi, eu me dirigi ao escritório de Nighteye. Peguei alguns doces e outros alimentos que as crianças gostavam no meu caminho. Quando estava prestes a bater, a voz de Nighteye veio primeiro. Entre, ele disse. Tudo bem, eu respondi. Ele olhou para minha mão para as sacolas, dizendo, eu sabia que você era adequado para o trabalho. Então, onde está a garota que eu devo ser babá? Perguntei enquanto entrava. Atrás de Nighteye, Eri, que tinha 4 anos, me deu uma espiada com seus olhos vermelhos. Ela parecia estar um pouco cautelosa, mas ela se aproximou de mim lentamente. Eu levantei as sacolas, dizendo, você quer comer? Ela sentiu com um pequeno sorriso. Está tudo bem, Eri. Você pode confiar nele. Ele é um futuro herói, disse Nighteye. A garota, que era diferente da outra linha do tempo, veio em minha direção, pegou minha sacola e tirou os doces e chocolate, comendo feliz. Eu me sentei no escritório e olhei para Nighteye. Eu então olhei para a garota, dizendo, então, qual é a história dela? Nighteye prosseguiu contando-me sobre ela, como ela foi levada para o laboratório depois que seu avô adoeceu, e como ela disse que um Yakuza da equipe de Kai a salvou e a tirou de lá. Ele enfatizou como ela disse que os testes eram dolorosos. Caixes aqui está sob vigilância. Como ele era um homem muito cuidadoso, a polícia não conseguiu um mandado. Mas com Eri, nós conseguiremos. Mas primeiro devemos tirá-la desta cidade para um lugar seguro, disse Nighteye.
Então, você está dizendo que não vai agir contra aquele vilão, eu disse, fingindo estar zangado. Vamos lá e chutamos a bunda dele. Eu estava falando como se não tivesse esmagado os braços de Kai ou prendido em uma pose engraçada. Night Eye sorriu. Ele tem uma individualidade de retroceder, e é muito perigosa, pois pode reduzir qualquer um à inexistência. Eu contatei um amigo meu, um professor na academia U.A, atualmente o professor principal da classe 3A. Apenas ele pode treiná-la para controlar sua individualidade. Como você soube disso? Perguntei. Eu dei espiadas no futuro, Night Eye. Em uma visão, eu fui reduzido a nada quando despertei a garota. Eu arregalei os olhos. Que individualidade incrível pode retroceder pessoas ao nada? Ele assentiu. Eu tinha uma pergunta. Ela pode reviver os mortos? Eu não acho, já que a individualidade dela parece estar funcionando em seres vivos, ele respondeu. E você pode imaginar o caos que isso poderia causar se ela pudesse. Além disso, eu não olhei muito para o futuro. Ele tinha razão. Se as pessoas soubessem que alguém poderia reviver os mortos, elas perderiam a cabeça. Quem não gostaria de ter seus entes queridos mortos de volta? Eu teria perguntado se ela poderia restaurar All Might ao seu auge. Mas essa pergunta levantaria a questão de como eu sabia algo assim. De repente, uma mão me agarrou pelo casaco. Eu me virei para ver ele olhando para mim com seus olhos grandes. O que ela quer? Me perguntei enquanto inclinava a cabeça. Obrigada. Qual é o seu nome? Ela perguntou. Kenshiro Minero, eu disse, sorrindo para que ela não me visse como uma ameaça. Obrigada, Kenshiro Nizan, ela disse no tom mais fofo. Eu estava sentindo uma doçura estranha no meu peito. Que sentimento é esse? É quente. Colocando minhas mãos nas costelas dela, levantei seu pequeno corpo. Você não está agindo como uma pirralha fofa? Perguntei enquanto fazia cócegas nela um pouco. Ela gargalhou. Enquanto ela estava rindo, notei que Night Eye tinha luvas em suas mãos, o que me fez apreciar a atenção dele aos detalhes. Pelo menos, não havia risco de eu me transformar em nada. Eu vou te deixar com ela por um tempo, ele disse. Virando minha cabeça na direção do sol, pensei que deveria ligar para Nejire. Ela poderia me ajudar a cuidar desta garota. E poderia ser um encontro agradável. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.